E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente. Bora lá. Hoje a gente vai desvendar as ideias do Yuval Noah Harari. Ah, aquele cara, o Harari. É ele mesmo, É. autor de Sapiens e Homo Deus. Ah, sim, sim, uns livros incríveis, né? Incríveis. A gente separou uns trechos dos livros dele para a gente tentar entender melhor os desafios da humanidade no século XXI. Uau, que desafio, hein? O que será que o futuro nos reserva? Só o Harari para nos guiar nessa, né? Ele adora uma provocação, né? Ah, adora. Ele já joga uma bomba logo de cara, falando que a narrativa liberal, aquela que dominou o mundo por tanto tempo, está perdendo força, Porque, tipo, tá em crise? em crise total. E aí ele faz uma comparação que me deixou de queixo caído, relacionando essa desilusão com o que rolou na União Soviética nos anos 80. Sério? Com a União Soviética? Como assim? Ele coloca a derrocada da narrativa comunista na União Soviética lado a lado com a crise do liberalismo hoje. Nossa, mas por quê? Porque para ele, a globalização e a liberalização não cumpriram a promessa de prosperidade para todo mundo. Sei lá, faz sentido. Muita gente se sente frustrada, com medo de ficar irrelevante nesse mundo dominado pela tecnologia. É, a tecnologia tá mudando tudo muito rápido, né? Demais. É. E aí que a nostalgia entra em cena. Nostalgia. Tipo, saudade do passado. A gente vê esse apelo ao passado no Make America Great Again do Trump, no Brexit. É Legal. como se as pessoas buscassem segurança em um passado idealizado, né? É tipo um porto seguro em tempos de tanta mudança, né? Exato. Mas, como o próprio Harari questiona, será que essa nostalgia é realmente a solução? É, será que a gente consegue voltar no tempo? Duvido. A tecnologia avança num ritmo frenético, cada vez mais rápido. É verdade. E a inteligência artificial, a robótica estão transformando tudo. Nossa, robôs dominando o mundo. E o Harari destaca que a automação já não se limita só a tarefas repetitivas. Mas de trabalhos braçais. Isso. Agora ela está entrando em áreas complexas, como análise de dados e tomada de decisão. Caramba, robôs tomando decisões importantes. Pois é. E o impacto da automação no mercado de trabalho é real. É, muita gente vai perder o emprego. O Harari explora várias soluções para lidar com essa possível perda de empregos, Tipo o quê? desde retardar a automação até implementar uma renda básica universal. Renda básica universal, todo mundo recebendo um salário do governo. É essa a ideia. Mas, para ele, o desafio não é só criar novos empregos, é repensar o papel do ser humano na sociedade. Faz sentido. Se as máquinas podem fazer quase tudo, o que sobra pra gente? Boa pergunta. Yeah. E o Harari vai além. Ele chega a questionar a validade do livre-arbítrio em uma era de algoritmos e big data. Livre-arbítrio. Tipo, a nossa capacidade de escolher. Isso. Imagina só. Você acha que está fazendo uma escolha livre, mas na verdade um algoritmo já previu seu comportamento e te influenciou. Nossa, que doido. Parece Matrix. Total. E aí a gente tem que repensar tudo. Democracia, livre mercado, até a nossa própria individualidade. É, a gente vira um fantoche nas mãos da tecnologia. É o que o Harari nos faz questionar, né? E aí entra a religião. Religião. É. Mas e esse mundo cada vez mais tecnológico? Pois é. Será que ela ainda tem um papel nesse mundo cada vez mais secular e tecnológico? Sei lá, as igrejas parecem meio vazias ultimamente, né? O Harari explora essa questão e argumenta que as religiões tradicionais perderam terreno para a ciência na resolução de problemas práticos. Tipo, elas não têm a solução para uma pandemia, por exemplo. Verdade. A ciência trouxe soluções concretas para muitos problemas, né? É a vacina da Covid, por exemplo. Mas será que ela consegue responder às grandes questões existenciais? Tipo, qual o sentido da vida? Para onde vamos depois da morte? Perguntas difíceis, hein? Para Harari, a força da religião está na sua capacidade de dar sentido à vida, de oferecer respostas para essas perguntas que a ciência, muitas vezes, deixa em aberto. É tipo uma busca por algo maior, né? Exato. Uma bússola moral nesse mundo complexo. E por falar em desafios contemporâneos. O Harari também aborda a imigração. Imigração. É um tema que gera muita polêmica, né? Super. Ele coloca em debate os deveres dos imigrantes e dos países que os recebem, sem cair em simplificações. É, não é um tema fácil. O que ele defende é um debate honesto, livre de preconceitos, para a gente encontrar soluções justas para todos. É, com certeza. Mas, voltando à questão central, o que sobra para a humanidade em um mundo sem grandes narrativas? Sem religião, sem ideologias. O Harari nos convida a buscar essa resposta dentro de nós mesmos. Dentro da gente. Ele argumenta que as grandes narrativas podem ser reconfortantes, mas também podem nos cegar e nos levar a conflitos. Vai lá, acho que entendi. A saída, para ele, é buscar a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo, sem se apegar a dogmas.
Meio complicado isso, né? É, mas é um desafio que ele nos lança, E a meditação? a meditação. Ele fala bastante sobre isso, né? Sim, ele defende a meditação como ferramenta para lidar com os desafios do mundo moderno. Tipo, pra relaxar. Para Harari, meditar não é fugir da realidade, Ah, tá. é mergulhar nela de cabeça, com atenção plena. Interessante. Através da meditação, a gente pode se libertar das narrativas ficcionais que nos aprisionam. E encontrar um sentido mais autêntico pra vida. Exatamente. Nossa, quanta coisa. O Harari é um cara que nos faz pensar, né? Com certeza. Mas calma, Harari não tá dizendo que a gente vive numa mentira, tipo, que tudo é uma ilusão. Ufa. Senão já iam começar a duvidar de tudo. Ele só tá querendo dizer que a gente precisa ficar esperto, sabe? Prestar atenção nessas narrativas, nessas histórias que a gente conta pra si mesmo e pros outros. Escolher bem as nossas ficções, né? As histórias que a gente quer acreditar e que vão guiar a gente pro futuro. Isso aí. E por falar em futuro, você já pensou no que a ficção científica pode nos ensinar sobre os caminhos que a humanidade pode tomar? Nossa, é verdade. Matrix, Star Wars, De Volta pro Futuro. Pois é. O Harari usa filmes e livros de ficção científica como um espelho, sabe? Para refletir sobre a condição humana, nossos medos, desejos, dilemas. Que legal. E que filmes ele usa como exemplo? Ele fala de vários, mas um que analisa bastante é Matrix. Ah, Matrix. Clássica. Ele explora a questão da realidade nesse filme, né? Tipo, será que a gente vive numa simulação? E se a resposta for sim, o que muda na nossa vida? Nossa, essa pergunta é de fritar o cérebro. A gente tá vivendo de verdade, ou é tudo uma grande ilusão. O Harari não dá uma resposta pronta, mas ele levanta a bola para a gente pensar sobre a natureza da realidade e o papel da tecnologia. A tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Demais. E o Harari nos leva a refletir. Se a gente descobrisse que vive numa simulação, a gente continuaria buscando a verdade. A gente continuaria lutando pelos nossos sonhos. Nossa, que profundo. E além de Matrix, ele também fala de Divertidamente. Divertidamente. Adoro esse filme. Eu também. E o Harari faz uma análise bem interessante do filme. Ele diz que, sem querer, a Disney desconstruiu o mito do eu autêntico. Como assim? A gente não tem um eu de verdade. É isso que ele questiona. O filme mostra que a gente não tem um eu fixo, imutável, mas sim várias emoções, memórias, experiências que interagem o tempo todo. Tipo, alegria, tristeza, o medo. Isso. Todos eles fazem parte da gente e a felicidade depende da harmonia entre esses diferentes lados da nossa psique. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É como se a gente fosse uma orquestra e não só um instrumento. Exatamente. E tem outro filme, Admirável Mundo Novo, que o Harari considera a distopia mais precisa do século XX. Admirável mundo novo, mas nesse filme o futuro parece perfeito, todo mundo feliz. Mas o Harari alerta para os perigos de uma sociedade obcecada pela felicidade, onde a individualidade é sacrificada em nome da estabilidade e do controle. Tipo, todo mundo igualzinho, sem personalidade. Nesse mundo, as pessoas são modificadas geneticamente para serem felizes o tempo todo, mas perdem a capacidade de sentir de verdade, de amar, de sofrer. Que medo. É como se a gente perdesse a nossa humanidade em troca de uma felicidade artificial. É isso que o Harari quer que a gente questione, essa busca pela felicidade a qualquer custo. E como encontrar esse sentido, essa felicidade autêntica no mundo que parece ter perdido a bússola? O Harari fala bastante sobre as narrativas que a humanidade construiu ao longo da história para dar sentido à vida, né? Sim, ele fala do ciclo da vida, presente em várias religiões, que coloca a gente como parte de um ciclo eterno de nascimento, morte e nascimento. Tipo aquela ideia de que tudo se repete. Exatamente. Mas ele questiona se simplesmente viver várias vidas, mesmo que infinitamente, torna a vida mais significativa. Se tudo se repete eternamente, qual o sentido? Boa pergunta. E ele também explora a narrativa do drama cósmico linear, que marca religiões como o cristianismo e o islamismo, que tem um começo, meio e fim. Tipo uma história com heróis e vilões. Isso. Mas ele alerta que essa narrativa pode levar ao fanatismo, à intolerância. A gente pode acabar justificando a violência em nome de uma causa maior, sabe? Entendi. E como exemplo de narrativa, ele também critica a narrativa sionista, né? Sim, por ele ser israelense, ele conhece bem essa narrativa que coloca o povo judeu como protagonista da história. Mas ele critica essa visão, porque ela pode cegar os israelenses para a complexidade do conflito com os palestinos. É como se cada lado contasse a sua própria história e ninguém enxergasse o do outro lado. Exato. Mas e aí, se a gente abandona essas grandes narrativas, o que sobra pra gente? Caímos no niilismo. O Harari acha que não.
Ele acredita que a gente pode encontrar um sentido mais autêntico na própria experiência da vida, no aqui e agora. Tipo, viver o presente. É isso aí. E ele apresenta a meditação como um caminho para essa experiência presente, para a gente se conectar com o momento presente. Ele fala com tanta propriedade sobre meditação. Né? Assim, ele pratica há anos e diz que a meditação foi fundamental para ele escrever Sapiens e Homo Deus. Nossa. Como ele descreve a meditação? Ele descreve como um treinamento da mente, um mergulho profundo na observação dos nossos pensamentos, emoções e sensações, sem julgamento. É como se a gente pudesse silenciar aquela voz na nossa cabeça que fica falando sem parar. Isso. E através da meditação podemos nos libertar das narrativas que nos aprisionam e encontrar uma liberdade interior. Nossa, que interessante. E a ficção científica entra em que parte? O Harari também usa a ficção científica para nos fazer pensar sobre o futuro e sobre nós mesmos. Ele analisa filmes como Matrix divertidamente e Admirável Mundo Novo para explorar as possibilidades e os perigos da tecnologia, a busca pela felicidade e a natureza da realidade. É como se a ficção científica fosse um laboratório para a gente experimentar diferentes futuros, né? Exatamente. E através desses experimentos mentais, a gente pode aprender muito sobre quem somos e o que a gente quer para a humanidade. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão no mundo do Harari. Nossa, quanta coisa a gente já conversou, né? Terrorismo, guerra, religião. É verdade. Mas ainda tem muita coisa para a gente explorar. Tipo o quê? Que tal a gente mergulhar na busca por sentido no mundo que está cada vez mais questionando as grandes narrativas? Nossa, essa é bem a cara do Harari, né? Ele adora cutucar as nossas certezas. Adora. E uma das narrativas mais populares que ele analisa é do ciclo da vida, presente em várias culturas e religiões. Não, tipo a ideia de que a gente nasce, morre e renasce várias vezes. É, como se a vida fosse uma roda gigante, sabe? A gente sobe, desce e volta pro mesmo lugar. Mas, pensando bem, qual o sentido de viver infinitas vidas se tudo se repete? É essa questão que o Harari levanta. É. Ele argumenta que simplesmente prolongar a vida, mesmo que para sempre, não garante que ela vai ter mais significado. É, tipo, viver para sempre sem propósito, né? É isso aí. É. E ele mostra como várias religiões que acreditam no ciclo eterno, como o hinduísmo e o budismo, também reconhecem a futilidade dessa repetição. E qual a alternativa que ele propõe? Ele também analisa a narrativa do drama cósmico linear, que marca religiões como o cristianismo e o islamismo. Ah, a história com começo, meio e fim, heróis, vilões. Exatamente. É. Mas ele aponta que essa narrativa também tem seus perigos. Ela pode levar ao fanatismo e à intolerância. A gente pode acabar acreditando que está do lado certo da história e que nossos inimigos são o mal absoluto. E aí a gente justifica a violência em nome de uma causa maior, né? Isso aí. E como exemplo, ele cita a narrativa sionista, que ele conhece bem por ser israelense. Ah, sim, ele critica bastante essa narrativa, né? Ele argumenta que essa visão, que coloca o povo judeu como protagonista da história, pode cegar os israelenses para a complexidade do conflito com os palestinos. É como se cada lado tivesse a sua versão da história e ninguém conseguisse enxergar o outro lado, né? Exato. Mas, e aí, se a gente abandona essas grandes narrativas, o que sobra pra gente? A gente cai no niilismo. E Harari acredita que não. Ele acha que a gente pode encontrar um sentido mais autêntico na própria experiência da vida, no aqui e agora. Tipo, viver o presente. Isso aí. E ele apresenta a meditação como um caminho pra gente se conectar com o momento presente. Ele fala com tanta propriedade sobre meditação, né? Ele pratica há anos e diz que foi fundamental para ele escrever Sapiens e Homo Deus. Incrível. E como ele descreve a meditação? Ele descreve como um treinamento da mente, um mergulho profundo na observação dos nossos pensamentos, emoções e sensações, sem julgamento. É como se a gente pudesse silenciar aquela voz na nossa cabeça que fica tagarelando sem parar, né? Exatamente. E através da meditação, a gente pode se libertar das narrativas que nos aprisionam e encontrar uma liberdade interior genuína. Nossa, que interessante. E a ficção científica, ele também fala sobre isso, né? Sim, ele usa a ficção científica para nos fazer pensar sobre o futuro e sobre nós mesmos. Tipo Matrix, divertidamente. Isso. Ele analisa esses filmes para explorar as possibilidades e os perigos da tecnologia, a busca pela felicidade, a natureza da realidade. É como se a ficção científica fosse um laboratório para a gente experimentar diferentes futuros, né? Exatamente. E através desses experimentos mentais, a gente pode aprender muito sobre quem somos e o que a gente quer para a humanidade. Nossa, quanta coisa! E qual a mensagem final que o Harari nos deixa? Depois dessa viagem toda pelas ideias dele, o que fica pra gente? Ele nos convida a buscar a verdade, por mais difícil que seja, e construir nossas vidas com base em princípios éticos sólidos. É, tipo, ser honesto consigo mesmo e com os outros. Isso aí.
Ele argumenta que a verdade liberta, a ignorância aprisiona e a mentira destrói. Ele nos desafia a ser mais conscientes do nosso papel no mundo, a agir com compaixão e a construir um futuro mais justo e sustentável. Nossa, que mensagem poderosa. Né? Ele nos lembra que o futuro é incerto, mas que a gente pode escolher o caminho que a gente quer seguir. É, a gente tem um poder de moldar o futuro. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Como você imagina o futuro da humanidade? Quais os seus sonhos, seus medos, suas esperanças? Compartilhe com a gente nas redes sociais, a gente quer saber a sua opinião. E até a próxima. Continue explorando.